Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural. Olha, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse não é nenhum manifesto de alguma ONG ou algo do tipo. Esse texto que eu acabei de ler é o artigo 225 da nossa Constituição. A gente vai apresentar agora no Capital Natural um tema importantíssimo que é a justiça climática e a gente vai trazer alguns debates importantes em torno desse tema. Apesar do avanço que ele representa e da relevância que a pauta socioambiental ganhou no nosso país e no mundo com o passar dos anos, temos visto um evidente retrocesso, principalmente por aqui. Grande parte das lideranças simplesmente se desconectou desse tema e não é de hoje, nem nas atuais gestões, nem mesmo na exclusividade do Brasil. Consensos científicos como o painel do IPCC ou a eficácia de vacinas competem em pé de igualdade com o negacionismo, com o nacionalismo e isolamento geopolítico. Mas, apesar das forças predatórias, os avanços são evidentes também. A pauta socioambiental virou balizador transversal de políticas aliada a outras pautas das quais não mais se separa. Justiça social, combate à pobreza, combate às desigualdades também. A chamada justiça climática faz essa costura fundamental que está na base dos 17 ODS da ONU. O desenvolvimento fará jus ao nome se for entendido a toda a população, estendido a toda a população do planeta. Para falar sobre justiça climática, eu vou receber hoje Isabela Teixeira, co-presidente do International Resource Panel, que foi ministra do Meio Ambiente aqui do Brasil entre 2010 e 2016. Recebeu em 2013, inclusive, o prêmio Campeões da Terra do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente por liderança política. Eduardo José Viola, pós-doutorado em Economia Política Internacional pela Universidade de Colorado at Boulder, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP e professor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Também é autor de diversos livros de ampla circulação internacional, sendo o último Climate and Biodiversity Governance in the Amazon, at the Edge of Ecological Collapse. E Diego Pereira, procurador federal na Advocacia Geral da União desde 2015, atua na pesquisa à temática rompimento de barragens e violações de direitos no contexto do direito dos desastres. Autor do livro Vidas Interrompidas pelo Mar de Lama. Eduardo, Diego, Isabela, sejam bem-vindos, bem-vinda ao Capital Natural. Eu queria começar trazendo esse tema, a justiça climática, e pedindo a vocês que me contem um pouco da história de vocês de envolvimento com esse tema. Primeiro-ministra, por favor. Obrigada. Bom, minha história, eu acho que ela coincide, na realidade, está na trajetória da própria história da sociedade brasileira a partir do estabelecimento da nova república. Como vocês sabem, eu sou funcionária de carreira do Ministério do Meio Ambiente e, portanto, eu vivi nos últimos 35 anos todo o processo de construção, inclusive do artigo 225 da Constituição Federal, de construção de políticas ambientais, de políticas socioambientais no país, e também toda essa reestruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente vis-à-vis a sua integração com outras políticas nas questões sociais e nas questões econômicas. Eu participei acho que quase todos os processos internacionais da evolução, desde a Conferência do Rio 92, da evolução da questão de sustentabilidade, como também das convenções internacionais envolvendo mudança do clima, até os arcabouços que lidam com poluição, particularmente a questão de químicos e a questão de proteção da biodiversidade, ou seja, os temas globais, esse momento em que a agenda ambiental ela transcende os impactos transfronteiriços e passa a ser abordada como um problema global, porque nós estamos falando de mudanças globais, mudanças planetárias, que é o caso do que a tripla crise ambiental hoje indica, que é a questão da mudança climática, o colapso na relação do homem com a natureza, com a perda da biodiversidade e a poluição em níveis sem precedentes. Então, eu tenho um engajamento num país de economia emergente em desenvolvimento, e o Brasil, desde que estabeleceu essas novas
relações não só legais, mas também político-institucionais, o Brasil sempre tratou o tema ambiental com as questões socioambientais, não mais na visão com muitos países envolvidos com a questão estritamente ecológica, em que as questões sociais são tratadas em outro contexto. Isso faz parte da mudança hoje no mundo, é uma abordagem mais abrangente de lidar, como você mencionou, com as desigualdades, com os problemas sociais, mas eu acho que sempre teve uma trajetória da história ambiental, mesmo no Brasil, mesmo com assimetrias e com situações muito específicas num país tão continental como o nosso. Então, eu acho que a minha trajetória profissional, ela coincide, ela vive essa trajetória do país de progressivo engajamento e de compreensão da dimensão das questões ambientais e da dimensão das questões socioambientais até o atual momento com o processo disruptivo que, infelizmente, o Brasil experimenta. Eduardo, seja bem-vindo ao Capital Natural. Fale-me um pouco sobre justiça climática e a sua história. Como é que esse tema acaba entrando nos seus trabalhos, por favor? Bom, eu comecei, digamos, ou seja, minha trajetória, digamos, com a temática do meio ambiente no início da década de 1980. Tá? E nesse período eu comecei, em 1984, publiquei meu primeiro trabalho sobre o movimento ambientalista, digamos, tá? E também fui um ativista ambiental, ou seja, estive, digamos, mais ou menos, foi parte da fundação do movimento ambientalista, do ativismo ambiental no Brasil, na década de 80, particularmente participei intensamente em 1986 na coordenadora interestadual para constituinte, para eleger parlamentares para constituinte, digamos que começaria em 1987, e depois no processo de a parte ambiental da Constituição, que você inclusive leu o artigo. Tá? Bem, a partir daí, esse foi um período ativista minha, mas a partir da década de 90, digamos, minha participação é como acadêmico e como intelectual público, participando em debates e, enfim, como influenciando opinião, digamos, certo? E aí eu tenho tido toda uma vasta trajetória de publicações, digamos, certo? Sobre, em geral, a temática ambiental primeiro e depois concentrado sobre a política internacional da mudança climática e a política do Brasil em relação à mudança climática, tanto doméstica quanto política externa, política internacional. E tenho muitas publicações sobre isso, tá certo? Desde o início, eu considerei a vinculação entre a questão climática e a questão ambiental e a questão social, socioambiental, digamos, um dos meus primeiros trabalhos fala do ambientalismo multissetorial no Brasil, digamos, os diversos setores, digamos, que inclui várias dimensões do social em relação ao ambiental. Tá? E, então, eu vejo que a relação entre a questão climática e a questão... Vou me concentrar mais no climático, mas vale para tudo o ambiental, digamos, tá? Essa relação é uma relação cada vez mais profunda e não há a menor dúvida que o processo para mitigar a mudança climática, que é um processo onde até agora a humanidade tem fracassado. Isso é muito importante reconhecer. Né? Ou seja, apesar de 30 anos de negociações internacionais, tratados internacionais, as emissões continuam crescendo, digamos, tá certo? A temperatura continua aumentando. E a trajetória dos próximos anos é uma trajetória que não é nada favorável. Ou seja, muito diferente das declarações, por exemplo, na Conferência de Glasgow, e as promessas da Conferência de Glasgow. Essa é a realidade. E eu poderia dizer um pouco que é o seguinte: por enquanto, as forças do carbono, as forças carbono-intensivas,
dominam sobre as forças decarbonizantes, exceto em alguns países onde as forças decarbonizantes cresceram muito, que eu poderia concentrar no norte da Europa. Tem alguns pontos importantes que eu quero levantar para próximas perguntas. Quando a ministra cita a diferença da ruptura agora e quando você cita também esses exemplos do norte da Europa e as coisas já são sentidas agora e a nossa trajetória de fracasso. Mas antes eu queria ouvir o Diego também. Diego, seja bem-vindo ao Capital Natural. Fale-me um pouco sobre a sua história com esse tema também e um pouco da sua carreira, por favor. Seja bem-vindo. Eu, ali em meados de 2015, ingresso no mestrado em Direitos Humanos na UNB, que é quando ocorre o rompimento da barragem de Mariana, e então resolvo escrever sobre como ficou a vida dessas pessoas, sobre as consequências desse desastre, desse rompimento de barragem, e então começo a analisar essa ideia de justiça climática, de violações de direitos, na perspectiva dos desastres, a partir de um caso prático que foi o rompimento da barragem de Mariana. De lá para cá tenho pesquisado da justiça climática e agora no doutorado, também na Universidade de Brasília, questiono agora como o jurídico, como o direito, como as normas vão responder a esses fenômenos que estão aí, os fenômenos das mudanças climáticas, e qual a proposição do direito, porque as demais ciências já têm trazido todo o panorama dessa mudança, e aí eu vou trazer questionamentos e tentar responder qual a contribuição jurídica para esses fenômenos atuais. E aí eu tenho escrito volta e meia sobre justiça climática, sobre desigualdade em casos de desastres. Por exemplo, eu chamo a atenção para dizer que quando você olha a cara das vítimas dos últimos eventos em Minas Gerais e compara com as vítimas do sul da Bahia, você tem a mesma cara, né? Esses eventos têm locais, têm cor, têm idade, têm gênero, e são elementos que eu trago dentro do contexto dos desastres. Ministra, quando a senhora fala em justiça social aliada à justiça climática, me lembrei de uma fala do Chay Suruí, na qual ele fala o seguinte: não existe justiça climática sem justiça social para os povos indígenas. Eu queria a fala da senhora sobre essa expressão dele, se realmente há justiça social para os povos indígenas no Brasil de hoje. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa ruptura, depois que a senhora deixou o cargo de ministra e dos processos que vieram depois dentro do Ministério, por favor. Bom, isso é uma pergunta que dá, porque na realidade eu acho que tem um aspecto importante em relação aos povos indígenas e a sua relação conosco, nós brasileiros. Eu acho que existe um grande distanciamento da sociedade brasileira de uma real compreensão da importância e do papel dos povos indígenas, primeiro no traço civilizatório da nossa sociedade e segundo, que eles têm uma relação estruturada e muito bem consolidada com a natureza, que é exatamente o oposto do que nós temos. Nós sacamos da natureza, nós destruímos a natureza. Tá? A relação de construção econômica, social do Brasil e do mundo é uma relação que é exatamente o oposto do que a crise climática determina hoje numa nova relação homem-natureza. Os indígenas têm saberes e comportamentos de convivência em coletividade que nós fazemos questão de ignorar. Tá? Então, eu acho que tem primeiro aspecto político. É preciso que o brasileiro, que a sociedade brasileira, entenda os povos indígenas como parte da sociedade brasileira e, portanto, absolutamente envolvidos nessa coleção do debate de direitos socioambientais, mas também de deveres. O segundo aspecto tem a ver com os próprios direitos constitucionais. Eu acho que o doutor Diego pode falar isso melhor do que todos nós aqui,
porque a Constituição brasileira protege os povos indígenas, protege os direitos aos seus territórios. E o que acontece hoje é exatamente uma desconexão sobre esses direitos constitucionais e as práticas políticas, que já ao longo da implementação da nova república não foi uma questão tão trivial. Todos nós, eu tenho certeza que o Viola tem vários artigos que tratam disso, mas existia e existe na sociedade brasileira, pelo menos do ponto de vista político, um entendimento da instituição brasileira da progressividade de implementação de políticas públicas robustas de proteção não só dos povos indígenas, mas dos povos tradicionais e dos seus territórios. Terceiro aspecto é a importância desses territórios protegidos, não só para a segurança climática, porque eles fixam carbono, né? Há uma relação dos povos indígenas com a natureza, como eu disse anteriormente, de proteção desses interesses, proteção de uma segurança climática. Eles contribuem para a estabilidade climática do planeta, diferentemente de nós, tá? Que, por exemplo, não temos nenhuma relação de conhecimento de relação de causa e efeito da sua corresponsabilidade, por exemplo, quando você compra, como eu estou falando ultimamente, carne para fazer o seu churrasco e você não sabe se isso vem do desmatamento ou não. Então, acho que antes da gente se posicionar frente ao mundo internacional em relação às demandas de sustentabilidade no país, o brasileiro deve se posicionar e, ao saber se posicionar, ele não só cobra direitos como deveres, mas ele terá uma nova relação, uma nova percepção política sobre os povos tradicionais e sobre a importância da proteção dos direitos, dos territórios e da cultura desses povos tradicionais, que me parece ainda, como eu disse anteriormente, muito distante das nossas escolhas do dia a dia. E isso é tão verdadeiro que o processo disruptivo, ou pelo menos tão significativo, que o processo disruptivo praticado pelo atual governo em relação às políticas indigenistas, em relação às políticas socioambientais, colocam em evidência todo um desmonte do aparato, não só de gestão ambiental de territórios protegidos, mas todo um desmonte de direitos constitucionais associados a essas populações tradicionais, as populações indígenas. Isso não é só evidente na Amazônia. E isso é muito bem traduzido por conflitos e disputas cada vez mais acirradas entre a agricultura e os direitos, por exemplo, de demarcação de novas terras indígenas, novos territórios indígenas, que este governo interrompeu completamente. Então, você tem não só uma fragmentação dessa fotografia do Brasil, desse momento do Brasil, como você tem uma desconstrução, tá, de um processo com todos os erros e acertos. É um processo que advém de maneira importante dentro da regra constitucional e dentro dos direitos sociais, de uma sociedade que precisa se estruturar, conhecendo, identificando-se, mais do que isso, reconhecendo a abrangência política das populações tradicionais dos povos indígenas, para a nossa identidade como sociedade. Se o brasileiro não for capaz de entender que antes que ele fale que ele tem ascendência italiana, francesa, portuguesa, ele tem ascendência indígena, ele não vai saber nunca lidar com talvez os maiores desafios que nós temos como sociedade, que é um processo de inclusão política, que não inclui só os indígenas, inclui, por exemplo, toda a dívida que nós temos, a dívida moral, social que nós temos com os negros nesse país, com a população negra nesse país. Então, é importante, não é à toa que você percebe e que você entende, quem estava em Glasgow, eu fui a Glasgow e vi o movimento no mundo sobre os direitos indígenas e sobre os direitos de populações tradicionais e também o movimento contra o racismo, a justiça climática, no chamado, que a gente chama Green and Black, incorporando essa dívida, que não é só no Brasil, existe em vários países do mundo, mas incorporando isso como uma expressão contemporânea de inclusão política e de poder de sociedade. Então, o Brasil, para ter lugar nesse mundo, tá, nesse mundo que está emergindo, com todas as contradições, com todos os problemas que o Viola já começou a enumerar, tá, o Brasil precisa reconhecer a sua identidade étnica e para isso ele precisa compreender a dimensão político-cultural das populações indígenas, das populações tradicionais. Se não o fizermos, tá, nós estaremos sempre aquém
do que nós somos como sociedade ou que podemos ser como sociedade. Então, essa disputa e chamar disputa e essa vulnerabilidade que todos nós estamos expostos em função das crises ambientais globais, que são planetárias, tá? A questão planetária, a questão ambiental, ela não é só uma crise global. Ela não provoca crises globais, ela provoca crises planetárias. O processo disruptivo da questão climática, por exemplo, é mexer na estabilidade do clima do planeta. Então, há uma outra dimensão de compreensão política e geopolítica que a questão climática já se impõe, e as populações indígenas são parte da construção das soluções. Elas não são parte, não devem ser vistas como um problema. Elas são atores importantes, políticos, e o Brasil tem um grande ativo, não só pela diversidade, mas inclusive pelo fato do Brasil ainda deter povos indígenas isolados que nós não conhecemos e que hoje nós fazemos questão, como está acontecendo, invasão de territórios de povos isolados pelo garimpo ilegal na Amazônia. Hoje o Brasil ele tem uma tolerância com essa violação dos direitos humanos, dos direitos climáticos, dos direitos de proteção ambiental, dos direitos de proteção de populações tradicionais, que se nós tivéssemos um mínimo de consciência política, nós estaríamos reagindo de maneira muito mais estruturada e muito mais assertiva em torno dos direitos do brasileiro do que nós estamos fazendo hoje. Defender os povos indígenas significa defender o Brasil, defender a sociedade brasileira. E existe uma grande distância política da sociedade brasileira para ser parte disso e entender, não que nós temos que ser só solidários, nós temos que ser comprometidos, há um compromisso de lidar com isso na dimensão e na grandeza que a questão indígena determina um país feito o Brasil. Doutor Diego, e a AGU nessa história? Como é que o senhor avalia o trabalho da Advocacia Geral da União diante da defesa dessa sociedade que a ministra acabou de citar durante a fala dela? Pergunta complexa, Pablo. A Advocacia Geral da União tem acompanhado as políticas públicas dentro da perspectiva do meio ambiente. Aqui eu não posso falar pela Advocacia Geral da União porque não atuo nessa área dentro da AGU, mas creio que a complexidade do meio ambiente ela é uma questão política que acaba também refletindo na advocacia pública da União. E aí eu peço venhas porque eu não posso responder pela Advocacia Geral da União. Mas, de certo, eu não posso negar que há um descompasso das instituições brasileiras como um todo em relação às demandas que não estão na pauta oficial, né? E Glasgow mostrou muito bem isso. Você tem um evento oficial que é composto em sua maioria por homens brancos, mais velhos, e você tem um movimento na rua de negros, indígenas, quilombolas, mulheres, em descompasso com o discurso oficial. Talvez as instituições brasileiras precisem se alinhar nesse discurso entre o que é a prática, né, entre o que as mudanças climáticas, os desastres desafiam e o que os governos têm proposto. Vamos ouvir agora uma outra visão sobre esse assunto. Nós vamos ouvir o depoimento da Cristiane Oliveira da Graça Amâncio, pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Não há como falar de enfrentamento à pobreza, não há como falar de tecnologia, não há como falar de desenvolvimento econômico e social numa determinada região em situação de vulnerabilidade, né, socioeconômica para uma determinada população, sem que essa população esteja diretamente envolvida, participante e ativa nas escolhas das soluções dos problemas que elas vivenciam. À luz dessa nossa atuação, né, nós temos como prática implantação do que a gente tem chamado muito recentemente de laboratórios de inovação social, né, que são espaços de construção conjunta, de co-desenvolvimento
de alternativas ou inovações, como preferir denominar, né, que resolvam gargalos vividos por aquelas comunidades, aqueles agricultores, aquelas agricultoras e suas famílias, né? Então, como exemplo, nós temos a adaptação, resgate e adaptação, ou mesmo melhoramento genético de materiais localmente adaptados, ou localmente desenvolvidos, né? Materiais, variedades crioulas, ou mesmo novas variedades que sejam mais resistentes à seca. Vamos dizer um exemplo aí, considerando o semiárido brasileiro, né? Nós temos um largo trabalho de décadas com variedades, culturas alimentares, principalmente voltadas para o autoabastecimento, então milhos, feijões, né? Milho, feijões, é um dos trabalhos que essa rede, né, de inovação social, agroecologia e produção orgânica atua na Embrapa, né, pensando essa rede também, pensando no desenvolvimento conjunto com essas populações em situação de vulnerabilidade, esses grupos organizados de agricultores e agricultoras, junto com organizações do terceiro setor, da sociedade civil, para abastecimento de água, saneamento básico. Mais recentemente a gente tem concentrado aí esforços de um grupo de pesquisa bastante motivado em construir, junto com populações de agricultores e agricultoras na região metropolitana do Rio de Janeiro, alternativas para melhorias produtiva na agricultura urbana. Enfim, é muito importante pensar que é uma mudança de paradigma, né? Olhar o problema e construir a solução a partir de quem vivencia o problema. E entender que esse vivenciar um problema, ele não está apenas na dimensão técnica, né? Ele não está apenas na dimensão tecnológica. O vivenciar um problema está num contexto social, num contexto muitas vezes de falta de oportunidades, num contexto muitas vezes que não está relacionado a uma ausência de interesse ou uma ausência de capacidades. A expansão dessas capacidades é que permite que esses sujeitos, em conjunto com essa contribuição do Estado em fortalecer, né, faz com que sejam minimizadas aí os impactos dessas situações injustas. Gente, eu preciso fazer uma pausa nessa nossa primeira conversa sobre justiça climática e na semana que vem nós vamos retomar esse tema aqui no Capital Natural. E agradeço a Isabela Teixeira, co-presidente do International Resource Panel, foi ministra do Meio Ambiente aqui do Brasil entre 2010 e 2016, Eduardo Viola, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, autor de Climate and Biodiversity Governance in the Amazon, at the Edge of Ecological Collapse, Diego Pereira, procurador federal da Advocacia Geral da União desde 2015, autor do livro Vidas Interrompidas pelo Mar de Lama, a história de Mariana. E a você também que nos acompanhou por aqui, muito obrigado. Você pode nos acompanhar no podcast, pode nos acompanhar também na tela do Band News TV, nas nossas redes sociais, nas plataformas todas. Capital Natural está disponível para você. Uma ótima semana pela frente e até o próximo fim de semana.